Bem-vindos, sexto ano a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, nós iremos novamente trabalhar o capítulo 15. Capítulo esse que está aí abordando o assunto relacionado ao sistema glandular. Porém, turma, na videoaula de hoje, o nosso foco será a correção das atividades que estão ali presentes no final do nosso capítulo, ou seja, hoje eu farei a correção das questões das páginas 268, 269, 270 e 271, ou seja, faremos aí a correção hoje de 16 questões que estão no livro de vocês relacionadas ao nosso capítulo 15. Então, turma, vamos aí para a nossa primeira questão. Sabemos que o sistema endócrino é formado por glândulas endócrinas, ou seja, glândulas que produzem secreções que são lançadas diretamente em nossa corrente sanguínea. Marque a alternativa em que são encontradas apenas glândulas do sistema endócrino. Então, turma, glândulas que produzem substâncias que são aí excretadas para fora do nosso corpo ou em alguma cavidade do nosso corpo e não na nossa corrente sanguínea, essas glândulas elas não são chamadas de glândulas endócrinas, elas são as nossas glândulas exócrinas. E aí, dentre essas glândulas exócrinas, nós podemos citar as glândulas sudoríparas, as glândulas lacrimais, as glândulas salivárias, as glândulas sebáceas e as glândulas mamárias. Ou seja, turma, item que estão aí citando glândulas sudoríparas, glândulas lacrimais, glândulas salivares, glândulas sebáceas ou glândulas mamárias não serão o nosso item correto. Então, turma, dessa forma, o que nós podemos então já deduzir? Que o item correto da nossa primeira questão é o item D. Hipófise, tireoide e testículos são exemplos de glândulas endócrinas. Produzem secreções e essas secreções são lançadas em nossa corrente sanguínea. Diferente, turma, aqui, ó, da glândula sudorípara, da glândula sebácea, da glândula salivar, tá certo? Então, esses itens aqui, né, os demais itens estão incorretos por estarem aí contendo exemplos de glândulas exócrinas, que são essas glândulas que produzem substâncias que são aí colocadas para fora do nosso corpo ou em cavidades do nosso organismo. Nossa segunda questão diz o seguinte: os hormônios secretados pelas glândulas endócrinas estimulam diversas funções e atividades dos organismos, como o crescimento e a reação de susto e raiva nos vertebrados. Assinale a opção inteiramente correta quanto às glândulas secretoras e aos efeitos dos hormônios indicados. Pois bem, turma, o item correto da nossa segunda questão é o item A. Ocitocina é liberada na hipófise e acelera as contrações uterinas que levam ao parto. Vocês podem verificar isso lá na nossa página 261, tá certo? Os demais itens estão errados por não estarem aí ou relacionando a função correta do hormônio ou por estar relacionando a produção desse hormônio à glândula incorreta. Por exemplo, quando ele cita aí a somatropina, que diz que ela é liberada no pâncreas, isso não é verdade. A somatoprina, ela é
liberada na adenohipófise, certo? E não no pâncreas, mas ela realmente promove o crescimento corporal. E aí, turma, os outros itens C, D e E, o que eu aconselho vocês é verificarem onde está o erro, se é na glândula que produz o hormônio ou na função que ele exerce no nosso organismo, tá certo? Então, dei só um exemplo aí relacionado ao item B, que é um dos itens incorretos, e os demais façam o mesmo. A nossa terceira questão diz o seguinte: glândula de grande importância na regulação endócrina geral, pois controla direta ou indiretamente outras glândulas através de seus hormônios tróficos. A frase, turma, está se referindo, claro e evidentemente, para quem acompanhou as nossas videoaulas, com o recurso do livro, aqueles que possuem livro, né, já sabe responder que o item correto dessa nossa terceira questão é o item A hipófise. É ela e a glândula endócrina que comanda direta ou indiretamente as outras glândulas através aí dos hormônios tróficos. Nossa quarta questão diz o seguinte, turma. O hormônio ADH, certo? Atua sobre os túbulos renais, promovendo a absorção de água do filtrado glomerular. A deficiência na secreção, ou seja, na produção desse hormônio, faz com que a pessoa produza item A, muita urina com alta concentração de secreções. B, muita urina com baixa concentração de secreções. Item C, pouca urina com alta concentração de secreções. Item D, pouca urina com baixa concentração de secreções. Ou item E, quantidade normal de urina com alta concentração de secreções. Então, turma, o item correto aí da nossa quarta questão é o item B. Muita urina com baixa concentração de secreções. Então, lá na página 261 do livro de vocês, ele vai falar justamente sobre esse hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético, ou também conhecido, turma, como vasopressina, que propicia a absorção de água nos túbulos renais, reduzindo o volume de água na urina e atua nas paredes das artérias, determinando a contração. Sua deficiência pode causar uma eliminação excessiva de urina chamada diabetes insípidos. Sua ação também pode ser inibida em pessoas saudáveis, caso por conta aí do consumo de bebidas alcoólicas. Por isso que é comum as pessoas queixarem-se de uma vontade constante de urinar quando ingerem esse tipo de substância. Então, item correto aí da quarta questão. Item B, muita urina com baixa concentração de secreções. Quinta questão. A glândula hipófise, também conhecida como glândula pituitária, é composta de duas porções. Adenohipófise, que eu já citei aqui em uma outra questão, e neurohipófise. A neurohipófise armazena e libera dois hormônios. E aí, turma, para quem está na página 261, já sabe aí qual é o item correto. A neurohipófise armazena e libera dois hormônios que estão sendo citados aí no nosso item D. Hormônio antidiurético, que eu acabei de falar aí na quarta questão, e a ocitocina. Nossa sexta questão diz o seguinte: se analisarmos o sangue de uma pessoa em situação de perigo ou emergência,
ou no momento de raiva ou susto, podemos identificar o aumento do hormônio. Aí, turma, tá facílimo, porque nós já falamos aí sobre isso. Adrenalina. Então, em caso aí de raiva, em caso de perigo, a adrenalina ela vai estar em maior concentração no nosso sangue, que é o hormônio ali que vai nos impulsionar a tomar a realizar uma ação, né, mediante aí a situação que está sendo descrita no nosso enunciado. Então, a adrenalina é o item correto da nossa sexta questão. Nossa sétima questão, turma, fala o seguinte: no sal de cozinha, falamos sobre isso aí, costuma-se adicionar sais de iodo. O iodo participa da constituição dos hormônios da glândula tireoide. A falta do iodo pode provocar o que, turma? Nas pessoas, estamos aí na página 262. Isso pode causar bócio, que é justamente a carência do iodo no nosso organismo. Então, ela pode provocar aí bócio. Oitava questão, turma. E aí, para que vocês possam responder a essa questão com precisão, vocês vão ter que dar aí uma lida, uma revisada nas páginas 160, 161, 163, aliás, 160 não, perdão, turma, 260, 261, 262, 263, tá certo? E 264, para que vocês realmente possam responder a essa questão ou revisar caso fiquem com alguma dúvida. Então, qual aí seria a função da ocitocina? Ocitocina, turma, ela estimula as contrações da musculatura uterina por ocasião do parto e das glândulas mamárias, facilitando a liberação do leite. Então, vocês já fiquem analisando, certo? O item correto da nossa oitava questão é o item C, tá certo? Item C é o item correto da nossa questão de número 8, turma. Então, progesterona desenvolve a parede uterina para implantação do ovo e mantém a gravidez, certo? Que é o hormônio aí feminino. A ocitocina, como eu acabei de falar, contrai a musculatura uterina. A adrenalina, como nós já falamos muito bem aí, ela eleva a pressão arterial. A insulina controla a glicose no nosso sangue. Nós até falamos que quando esse hormônio está em carência no nosso corpo, acaba sendo aí desenvolvido um caso de diabetes, né? A pessoa acaba contraindo diabetes. E a tiroxina eleva o metabolismo basal. Então, item correto, item C, oitava questão. Lembrando que é muito importante a revisão desse conteúdo, tá certo, turma? Então, eu estou fazendo a correção dessas questões, principalmente para auxiliar aqueles alunos que não possuem livro. Vocês observam que eu coloco todas as questões. Então, o conselho é que aos alunos que não têm o livro, que vocês pausem o vídeo, copiem as questões, acompanhem aí a explicação e a resolução de cada uma delas. Nossa nona questão diz o seguinte: se uma mulher tiver seus ovários removidos por cirurgia, quais dos seguintes hormônios deixarão de ser produzidos? Então, nós estamos aí, turma, falando de hormônios femininos. Quem acompanha aí com o livro, nós estamos aí na página, a resposta dessa questão está na página 266. Então, o item correto aí, item E, estrógeno e progesterona, tá certo? São os hormônios femininos, são os hormônios aí que são produzidos pelos ovários. Décima questão diz: a glândula tireoide produz os hormônios
triodotironina, T3, tiroxina, T4 e calcitocina. O excesso dos hormônios T3 e T4 causam uma doença que apresenta sintomas como irritabilidade, pele quente e úmida, insônia, perca de peso, dentre outros. Turma, essa doença que é causada pelo excesso de hormônios produzidos aí pela tireoide é conhecido, falamos aí na aula anterior sobre isso, né? É o item B, é hipertireoidismo. Quando a glândula tireoide produz hormônios a menos do que o necessário, o paciente vai aí desenvolver uma doença chamada hipotireoidismo. Porém, quando ela produz em excesso, é hiper. Então, item correto da nossa 10ª questão, item B. Então, turma, nossa questão aí de número 12. Se vocês observarem, quem está acompanhando com o livro, da 10 foi para 12, porque tem uma falha aí, tá, turma? Então, na realidade, nós temos 15 questões, mas para que vocês não ficassem confusos, eu coloquei da forma como está no nosso livro, tá? Então, vocês observam aí que no livro, da 10ª questão, fomos aí para a questão de número 12, tá certo? Mas, na realidade, seria a questão de número 11, só para vocês não se confundirem, tá bom? Então, na questão de número 12, um déficit de água do sangue estimula certas células no hipotálamo, que por sua vez levam a hipófise a liberar qual hormônio, turma? Ocitocina, adrenalina, secretina, hormônio antidiurético ou hormônio luteinizante. Então, olha só, um déficit de água no sangue. Então, se a gente está falando aí de água no sangue, isso lembra filtrar, isso lembra aí rins que realizam essa filtração. Então, nós estamos falando aí de o quê? Hormônio antidiurético, tá certo? Então, a hipófise vai aí, o hipotálamo, perdão, vai produzir aí esse hormônio, né? O hipotálamo vai ser estimulado e aí a hipófise vai liberar esse hormônio conhecido como antidiurético. Questão 13. Um determinado hormônio, liberado por certa glândula, remove o cálcio da matriz óssea, levando ao plasma. O hormônio e a glândula são, respectivamente... Olha só, turma, a resposta para essa questão está na página 263, lá onde tem a parte da paratireoide. Então, olha só, as glândulas paratireoides, 4 no total, localizam-se na parte posterior da tireoide. Elas secretam, ou seja, produzem o hormônio paratormônio, responsável por controlar os níveis de cálcio no sangue. Então, o item correto aí da nossa questão de número 13, item C. Temos aí agora a nossa 14ª questão. Então, turma, considere os seguintes hormônios. Então, temos aí os nossos hormônios: glucagon, adrenalina, somatotrofina, noradrenalina e insulina. As glândulas responsáveis pela produção desses hormônios são, respectivamente, e aí, turma? Glucagon, nós já sabemos que é pâncreas. O pâncreas produz aí esse hormônio. O pâncreas também produz a insulina. Então, nesse caso aí, a gente já elimina item A, item E, né? Porque no item A fala que a insulina é produzida pelas suprarrenais e a insulina é produzida pelo pâncreas. E no item E fala que a insulina é produzida aí pela hipófise. Então, temos aí B, C e D. Então, turma, a adrenalina. Quem é que produz a adrenalina? Quem é que produz? É o pâncreas, né? Então, a gente já sabe que não. Pâncreas aí, aliás,
Temos aí o item C e o item D agora como os itens de possível resposta. Então vamos lá. O segundo hormônio, ali, o hormônio de número 2, é a adrenalina. A adrenalina é produzida pelas glândulas suprarrenais ou a adrenalina é produzida pela hipófise? E aí, turma? Quem é que produz a adrenalina? Que é aquele hormônio lá que é produzido no caso do susto, no caso de raiva. Quem é que produz aí o hormônio da adrenalina? São as suprarrenais? Será que sim? Será que não? O que é que vocês me respondem? Olha só. Lá na página 263, nós temos aí uma possível resposta. Olha só. Suprarrenais ou adrenais. As duas glândulas suprarrenais localizam acima dos rins e elas se dividem em duas regiões, né? Que é o córtex e a medula. Olha só, ele fala aqui que a medula produz os hormônios adrenalina e noradrenalina. Então, turma, qual é aí o nosso item correto? Então, olha só, glucagon, pâncreas, adrenalina, suprarrenais, somatotrofina seria aí a nossa hipófise, noradrenalina, suprarrenais e pâncreas, que produz aí a nossa insulina. Então, o item correto aí dessa nossa 14ª questão é o nosso item o quê? Nosso item D, tá, turma? Então, o item D é o item correto aí da nossa 14ª questão. Ignore esse item C, tá bom? Tá errado. O item correto é o nosso item D. Foi na hora aí que eu fui editar, acabei aí editando o item incorreto. O item correto é o item D. Nossa questão aí de número 16, que não é para ser a 16ª, é a 15ª questão, mas como eu já expliquei para vocês, houve aí uma falha de edição no nosso livro, e por isso eu coloquei a mesma numeração que o livro apresenta, para que vocês não fiquem confusos. Então, 16ª questão, que na realidade não era para ser 16ª. Após uma refeição, o organismo apresenta um aumento de glicose sanguínea, o que estimula o... Falamos em glicose, glicose é açúcar, açúcar lembra pâncreas. E o pâncreas, turma, se teve um aumento de glicose no nosso sangue, ele vai produzir insulina ou glucagon? Isso, turma. Então, o nosso item correto aí é o item A. O pâncreas vai ser estimulado a produzir a insulina, que é para estabilizar aí esse aumento de glicose sanguínea. Tá bom? Então, turma, finalizamos aí essa nossa aula de correção de atividades, certo? Espero que, caso tenha ficado alguma dúvida aqui nessa aula de hoje, essa dúvida tenha sido sanada, que vocês tenham conseguido compreender. Agora é muito importante a resolução das atividades, tá certo, sexto ano? Resolvam, pesquisem, né? Nosso livro ele não vai conter todas as respostas, claro que não. Ele é um complemento, certo? Então, se ele é um complemento, ele requer aí pesquisa, certo? Em outros materiais, na internet, certo? Vocês têm a vantagem, né, de ter a possibilidade de fazer uma pesquisa em uma rede fantástica chamada internet, né? Só temos que tomar cuidado com o uso dessa internet. Vamos utilizar essa internet para pesquisas, para estudos, tá bom, turma? Então, um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.